O exercício figuras 2, ele tem duas últimas questões que envolvem o plano beta 13. É muito parecida com a última questão do exercício figura 1, né? Que foi quando a gente fez esse croquis aqui. O que ocorre com esse exercício, com essa questão do exercício figuras 2? A gente tem ali o enunciado que um quadrado ABCD é pertencente ao plano bissetor 13. O dado ponto A, 1, 1 e 1, represente a épora do polígono, sabendo-se que duas de suas arestas são de perfil, que a notação de todos os pontos é positiva para todos os valores e que a diagonal AC do quadrado mede 5,6. Então, vamos lá. Imaginando que nós temos aqui o plano vertical, o plano horizontal. Aqui nós temos um plano de perfil, que a gente costuma chamar de π duas linhas, π', e o plano horizontal π. O plano bissetor beta 1,3 ou beta 13, ele é um plano que divide o primeiro e o terceiro diedro em áreas iguais. Tá? Então, ele vai fazer um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, um ângulo de 45 graus com o plano vertical. E, portanto, a gente vai ver a interseção desse plano, que a gente pode chamar de uma linha beta 1,3, π duas linhas. Essa interseção, beta 1,3, π duas linhas, eu vou visualizar ela em verdadeira grandeza. Eu vou visualizar ela também com o ângulo que ela faz numa projeção de π duas linhas em épora. Então, o que o enunciado fala? Né? Primeiro, ele me dá um determinado ponto A, certo? E aí, esse ponto A no espaço tem abscissa 1, afastamento 1 e cota 1. Então, imagina que o ponto A estaria aqui. O enunciado fala que duas dessas arestas são retas de perfil. As retas de perfil são aquelas que têm abscissa constante, né? Elas têm sempre o mesmo valor de abscissa. E a projeção delas no plano vertical, π' e no plano horizontal, π, vai fazer 90 graus com a linha de terra. Então, esse quadrado é praticamente igual nas suas características ao quadrado do último exercício, folhas 1. Então, se o quadrado tem duas retas de perfil, eu preciso necessariamente que essas retas de perfil, né, para serem retas de perfil, elas têm que ter a mesma abscissa. Então, elas vão ser paralelas à interseção do plano beta 13 com o plano π duas linhas. Então, certamente, a gente vai ter essas duas retas aqui. Poderiam ser a reta BC e a reta AD. E o que eu conheço desse quadrado? Eu conheço essa diagonal. Agora, vejam, a reta AD, por ser uma reta de perfil que pertence ao plano beta 13, ela necessariamente vai fazer 45 graus com o plano horizontal. E vai fazer, portanto, 45 graus com o plano vertical. Né? E
Para que isso seja um quadrado, para que essa figura seja um quadrado, todos os 4 ângulos dela tenham 90 graus, necessariamente a reta AB e a reta DC serão retas fronto-horizontais, ou seja, paralelas à linha de terra. A questão toda relacionada a esse problema é como é que nós fazemos para encontrar a verdadeira grandeza da reta AC, que é a única referência de tamanho desse quadrado, sem usar Pitágoras, né? A gente sabe, a gente poderia aplicar Pitágoras aqui e a gente vai encontrar o lado do quadrado mais ou menos igual a 4, né? Bom, mas eu não quero aplicar Pitágoras, eu quero usar a geometria descritiva. Então, vamos primeiro refazer essa épora. A épora que foi representada no enunciado, ela está demarcada dessa maneira. Já com uma segunda linha de terra, que é o traço do plano vertical, do plano de perfil π duas linhas, no plano vertical π', e no plano horizontal π. Então, esse exercício já vem com a segunda linha de terra a 5 centímetros de distância da origem das abscissas. Então, se aqui é a origem das abscissas, a primeira coisa que eu conheço é o meu ponto A, que tem abscissa 1, afastamento 1 e cota 1. Bom, por que é importante a gente marcar o ponto A duas linhas? Porque o que eu sei é que a gente tem o ponto A, eu sei a dimensão da reta AC e eu sei que a reta AD, assim como a reta AB, pertencem ao plano beta 13, que faz 45 graus com os planos horizontais e o plano vertical. Então, eu conheço o ângulo do plano beta 13. Então, se eu quisesse traçar o plano beta 13 aqui na minha épora, o que eu preciso fazer é desenhar uma reta de 45 graus partindo desse ponto. Que ponto é esse? Aqui é a interseção
essa área daqui vai ser a interseção de π duas linhas com π', e aqui vai ser a interseção de π duas linhas com π. Aqui, ó. Aqui eu tenho a interseção de π duas linhas com π', aqui embaixo eu tenho a interseção de π duas linhas com π. E aqui eu tenho uma reta que faz 45 graus. Porque, lembrando que esse plano π duas linhas é como se eu rotacionasse ele e ele se sobrepusesse ao plano π'. E em seguida a gente rotaciona tudo e ele vai π duas linhas e π' se sobrepõem ao plano π. Então, aqui a gente tem beta 1, 3 com π duas linhas. É essa reta que faz 45 graus. Ora, nós sabemos que a reta AC pertence a essa reta. Tudo que se projeta no plano π duas linhas vai estar aqui. Então, aqui seria A duas linhas que coincide com B duas linhas, e aqui seria C duas linhas que coincide com D duas linhas. Então, eu tenho aqui a reta AC. A questão é, essa reta, ela se projeta sobre π duas linhas em verdadeira grandeza? Não. A reta AC é uma reta que possui abscissas variáveis. À medida que eu caminho de A em direção a C, a minha distância em relação à origem das abscissas vai variando. Ela possui afastamento variável, a distância dos pontos vai aumentando em relação à π', e ela possui cota variável, a distância dos pontos vai aumentando em relação a π. Então, a reta AC não se projeta em verdadeira grandeza em nenhum dos planos de projeção. O que nós podemos fazer, então, para encontrar a verdadeira grandeza dessa reta AC, que é a única coisa que eu conheço para construir esse quadrado? Bem, o que a gente pode fazer é rotacionar o plano beta sobre o plano π. E esse movimento de rotação vai fazer com que esse quadrado se projete em verdadeira grandeza no meu plano π, no meu plano horizontal π. Então, a gente girando ele, aqui eu teria um ponto que eu vou chamar de AR, que é o ponto A rebatido. Eu em seguida posso desenhar a minha reta, a minha diagonal AC, utilizando a verdadeira grandeza dela, porque aqui eu teria como encontrar o ponto C rebatido. Em seguida, o que a gente faz? A gente vai alçar o ponto C de volta para beta 13. Então, primeira coisa, rotaciona o A. Segunda coisa, desenha AC em verdadeira grandeza. Terceira coisa, leva de volta o ponto C para o plano. Como é que isso ocorre em épora? Ora, aqui eu vou rotacionar ele ao redor de um eixo. E qual vai ser esse eixo? Esse eixo é a minha própria linha de terra, né? Eu vou ter aqui a interseção entre π' e π, que também é a interseção de beta 13 com esses dois planos. Ela vai ser o meu eixo de rotação. O pessoal de GD chamava isso antigamente de charneira, né? Então, esse vai ser o meu eixo de rotação. Essa reta, que é a linha de terra, quando eu olho a projeção da linha de terra em π duas linhas, ela se projeta como um ponto. Assim como as retas AB e DC, né? Olha, elas se projetam aqui como um ponto. Essa daqui seria a projeção desse quadrado no plano π duas linhas. Então,
é sobre esse ponto que eu vou utilizar o meu compasso. Então, aqui nós rotacionamos o ponto A, duas linhas, sobre o plano horizontal. Então, aqui eu tenho o ponto A rebatido. Em algum lugar aqui eu teria o ponto C rebatido. Agora, não me importa ainda aonde está o C rebatido aqui, porque nessa reta eu não posso colocar ele em verdadeira grandeza. No momento que eu rotacionei o ponto A sobre o plano horizontal, usando a minha visão, usando a minha projeção de perfil, eu ainda não tenho ele em verdadeira grandeza. Eu vou ter ele em verdadeira grandeza quando eu trouxer o A rebatido para o plano horizontal. E aí é isso que a gente faz agora. A gente faz o movimento oposto. Então, aqui está o meu ponto A rebatido. De A, do ponto A rebatido, é de onde eu posso tirar a verdadeira grandeza da reta AC. A no espaço, C no espaço. A rebatido, veja, não é a projeção de A, é completamente diferente, né? É um rebatimento de A. A projeção de A nesse meu croquis está aqui, ó. É um outro ponto, não é a projeção. Eu rotacionei ele. Desse ponto A rebatido, A rotacionado, eu vou conseguir desenhar a VG da reta AC. E vou encontrar o ponto C rebatido. Então, eu sei que essa reta vai ter 45 graus em relação à reta AB. Agora aqui eu vou medir 5,6, que por coincidência, né, se a gente pegar a raiz de 4, é 5... Pitágoras aqui, se fosse o lado 4, ia dar 5,65. E é exatamente o que está dando aqui, 5,65. Então, praticamente, na minha projeção escolhida pelo enunciado, eu poderia muito bem colocar Π duas linhas um pouco mais à direita, uma abscissa um pouco mais superior. Eu estou fazendo como foi feito o enunciado. Então aqui a gente tem o meu ponto... Oh, desculpa. Aqui é o meu ponto C rebatido. Então, aqui eu tenho o ponto C rebatido. Então, essa diagonal AC que eu acabei de traçar aqui, com ela é possível construir o quadrado rebatido, mas eu preciso do meu quadrado em épura. Então, o que a gente faz agora? A gente traz de volta o quadrado para o plano, a projeção que eu encontrei, a projeção do quadrado rebatido no plano horizontal. Agora eu vou levar a projeção do quadrado rebatido para o plano Π duas linhas. Então tá aqui. Aqui seria o ponto C rebatido, duas linhas. Aqui também, desculpa, aqui é A rebatido, duas linhas. E aqui é A rebatido. Agora, com o compasso no mesmo eixo de rotação,
a gente vai alçar o ponto de volta para o plano beta 13. Aí, finalmente, eu encontrei o meu ponto C, duas linhas. Bom, como eu já conheço a abscissa de C, então, agora, o que a gente faz? A gente vai trazendo de volta todo mundo. Né? Eu conheço a abscissa de C, se eu conheço a abscissa de C, eu também conheço a abscissa de B. Também vou conhecer a cota, também vou conhecer o afastamento. Mesma coisa para D. Bem, eu estava aqui pintando isso e colorindo e explicando quando a câmera ficou sem memória. Retomando, né? Aqui a gente tem o nosso quadrado em beta 13. Eu já encontrei o ponto C, duas linhas, e agora eu preciso alçar, eu preciso trazer de volta C, duas linhas e encontrar C e C', encontrar as projeções horizontais e as projeções verticais desse ponto. Então, a projeção horizontal dele vai ser aqui, aqui será o ponto C, a projeção vertical dele vai ser aqui, aqui vai ser o ponto C. Na mesma cota de C, eu vou ter o ponto D, desculpa, aqui é C', aqui vai ser o D', que é a projeção vertical, e aqui, obviamente, vai ser o ponto B'. Então, aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui eu vou ter o ponto C, a partir dele eu tenho com a mesma abscissa, desculpa, com o mesmo afastamento, de C eu tenho o ponto D. Então, cadê a caneta? Aqui. Aqui eu terei a minha projeção vertical de AD, projeção horizontal de AD. E a projeção horizontal. Repara que A rebatido e C rebatido, eles são só um processo, ele não faz parte da solução. E esses dois retângulos são iguais porque eles estão com eles pertencem ao plano beta 13, então é como se fosse o reflexo do outro. É isso, esse problema envolve uma rotação, um rebatimento que a gente ainda não tinha ensinado, a gente usa ele para ensinar isso. Agora, esse tipo de problema não vai entrar, esse tipo de complicação de rebatimento, ele não vai entrar tão forte na nossa disciplina. É isso.